Olá, gente, boa noite, bem-vindos. Estamos aqui esperando a entrada do Dr. Luiz Felipe, que é com quem a gente vai conversar hoje sobre essa campanha. Vamos lá, convidar o Dr. Luiz aqui para fazer parte desse papo. Sejam todos bem-vindos. Olá, Dr. Luiz, tudo bem? Boa noite. Olá, Me boa noite, escuta bem? Janaína. Tudo bem com você? Tudo bem. Me escuta bem? Eu te vejo e te escuto super bem. Ah, que bom. Eu também estou te vendo bem e escutando super bem. Vamos dar aqui mais alguns minutinhos, né? Que a nossa conversa está marcada para 19h30. E aí eu já vou fazer a abertura formal da live, do bate-papo de hoje. Falar de quem está aqui nos apoiando nessa campanha. O pessoal está entrando. Estou de amarelo. Tomei Eu esse vi. cuidado. Né? O máximo de divulgação possível desse tema tão importante. Doutor Luiz, a gente deve ter mais ou menos uma live de uns 40, 45 minutos para não dar aquela pane, né? Fica, eu estou respondendo uma pergunta, vou tentar controlar aqui o tempo. Apesar de que é difícil, porque o pessoal participa, pergunta muito, mas vamos ver se a gente consegue controlar aqui o tempo. Tá bom? Tá legal, tenho Bom, certeza que a gente vai ter um ótimo trabalho aqui. com certeza. Bom, então eu quero dar boa noite para quem já entrou aqui, nossos convidados, né? Quem vai acompanhar essa live de hoje. Essa live, ela tem o objetivo de esclarecer sobre esse tema super importante que o Setembro Amarelo, né, vem reforçar, que é como prevenir, enxergar e perceber o suicídio, né? Essa é uma iniciativa, esse fórum está aberto, né, a gente está fazendo todo o trabalho pela Abrato, uma associação que faz um trabalho brilhante, com o apoio do Laboratório Cristália, que tem foco em saúde mental. Para quem não me conhece, meu nome é Janaína Rosas, eu sou líder de uma agência de comunicação e consultoria de comportamento que trabalha há mais de 15 anos com o mercado health. O nosso objetivo, eu fico muito feliz que a nossa advertise, nosso trabalho, nossa propaganda é em prol da saúde e do conhecimento. E aí, doutor Luiz Felipe, eu vou te pedir para você se apresentar um pouco, né? Você faz parte da Abrata também, trabalha em outros fóruns, então aqui, enquanto a gente aquece os nossos convidados, queria que você se apresentasse, por favor. Obrigado, Janaína. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos que estão presentes aí nessa live. Obrigado, Janaína, pelo gentil convite também que foi realizado e queria fazer um novo agradecimento à Abrata, que é uma associação que eu tenho realmente no coração, né? Enfim, e também a Cristália, que tem sido parceira da Abrata nesse Dia Mundial de Conscientização do Suicídio. Então, bom, eu faço parte lá na Abrata no Conselho Científico, atualmente eu presido esse conselho, tenho meu trabalho como médico psiquiatra e sou psicoterapeuta também, né? Gosto, meu trabalho também compõe bastante o trabalho em hospital geral, e onde eu participo com frequência aí dos atendimentos, né? Inclusive, eu gostaria de trazer aí, durante a nossa conversa, a gente traz bastante dessa experiência em hospital. Ok, com certeza. Bom, a gente sabe que a iniciativa do Setembro Amarelo, ela tomou forma em 2015, né? Exatamente com o objetivo de falar de um tema sensível, delicado e que muitas vezes fica escondido, né? Fica em silêncio. E nós aqui da Triunfo, quando a gente foi tomando conhecimento da magnitude das dificuldades do tema, de se falar a respeito, e a gente foi se deparando, né, com a população, o volume do que vem acontecendo e que não vem sendo falado, a gente se surpreendeu. Então, apesar de ser, às vezes, dado científico, ou parecer informações frias, eu acho que elas são importantes para que a gente possa, né, quem está aqui nessa live, possa divulgar e possa falar um pouco sobre a dimensão do problema. Quando a gente não fala, a gente não sabe, né? E aí, quando a gente sabe, acaba gerando mais interesse. Então, eu queria que o doutor pudesse falar um pouquinho dos grandes números, né, do que está acontecendo, porque está aumentando, né? A população tem variado bastante, né? A gente está, no momento,
de muita pressão por conta da pandemia. Então, assim, é surpreendente. A gente, eu acho que não faz ideia do quanto os números já são relevantes. Então, se o doutor puder comentar um pouquinho dos números, da maneira super palatável que o doutor costuma conversar, queria começar um pouco por aí, para a gente entender a dimensão desse iceberg, né? Parece um iceberg, assim, um silêncio e aí um problema gigantesco por trás. Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, existe uma série de variáveis, né, que podem, talvez, explicar um pouco desse tabu a respeito do tema. De fato, vamos dizer, é um assunto que, de fato, é denso, né, porque envolve necessariamente a perda, muitas vezes, das pessoas. Então, agora, para vocês entenderem ou terem ideia dessa magnitude, né, no Brasil, por exemplo, por dia se perdem aproximadamente 35 pessoas. Né? Isso, por ano, representa em torno de 12 mil pessoas, 12 mil vidas perdidas por suicídio, o que é bastante representativo. Né? Eu acho que o que eu poderia citar também, que eu acho que é bastante relevante, o suicídio, apesar de acontecer em qualquer faixa etária, é muito comum na moçada. Então, Sim. quem é adulto jovem, principalmente, né, quem está na faixa entre 18 e 30 e poucos anos, realmente o impacto é imenso. Para vocês imaginarem, é uma das 3 principais causas de morte entre jovens. Né? Então, realmente existe um impacto imenso. No mundo, se a gente pensar mundialmente, a cada 42 segundos, né, aproximadamente, uma pessoa perde a vida. Né? Então, de fato, muita gente me pergunta, poxa, mas isso mudou? Né? Como é que é isso? Então, de jeito nenhum. Quer dizer, o suicídio, ou as tentativas de suicídio sempre existiram na história, sempre. A questão é que, hoje em dia, a gente consegue ter uma notificação de casos mais eficaz, a gente consegue ter uma comunicação entre instituições, mas muito melhor, quer dizer, e isso gera dados. Né, esses dados são os que a gente traz para vocês. Mas, de fato, é um problema grande de saúde. Eu acho que pela questão do tabu, eu estava dizendo agora há pouco que eu trabalho em hospital geral, né? Uhum. E fiquei pensando também, a gente está falando em número, eu não tenho como quantificar, porque a gente não está fazendo nenhuma pesquisa ativa nesse sentido no hospital, mas a minha percepção e da equipe que eu comando lá é que nos últimos meses, principalmente nesses meses agora de pandemia, talvez a procura tenha realmente aumentado. Não por conta exatamente do suicídio, mas de tentativas. Uhum. Né? E a gente vai discutir mais para frente alguns motivos, algumas razões que podem levar a isso, mas que talvez expliquem, né, esse aumento. Sim, sim. E aí, ouvindo vocês também, essa coisa de fazer o paralelo entre a tentativa e o desfecho em si, né? Que não deixa de ser um sinal, né? Essa tentativa que, graças a Deus, não teve um desfecho ruim, mas como esses sinais vão aparecendo. Mas esses números realmente chamam a atenção, essa questão, se a gente imaginar, né? A gente faz prevenção de tantas doenças, né? Essa semana mesmo a gente está fazendo um projeto que tem a ver com diabetes daqui a 2 semanas, né? A gente vê tanto se falar sobre drogas, pensando em adulto jovem, né? Tanto em acidente, né? E saber que a terceira principal causa de morte nesse adulto jovem é muito relevante, né? Isso precisa ser falado, isso precisa ser estressado, isso precisa ser comunicado. E até eu participei de uma live a semana passada com família, falando que é um tema tão grave e com tanto tabu que o Setembro Amarelo é só o pico dessa conversa, mas que precisa ser falado sempre, com frequência, porque como existe muito tabu ainda, né? Então, tem o Setembro Amarelo, e aí um silêncio entre um setembro e outro, não, né? Que nós que estamos envolvidos com o tema, que a gente mantenha essa chama acesa para criar conscientização, porque toda a prevenção é feita através de conscientização e informação, né? Que é o que a gente está fazendo aqui.
Gente, para quem entrou um pouquinho depois que a gente se apresentou, o foco da live hoje é falar de prevenção. Como é que a gente faz prevenção, como é que a gente defende essa vida, né? E a gente tem um especialista hoje. Semana passada apareceram muitas perguntas sobre como prevenir, como perceber, se eu descobrir o que eu faço, e a gente, como não tinha um especialista, a gente adiou para hoje. Então, hoje é o dia, a hora da gente tirar todas essas dúvidas. E aí, a minha primeira pergunta de um roteiro aqui para a gente tentar seguir é assim, como é que aparece, né? Como é que isso se dá dentro de uma família, dentro de um relacionamento? São sintomas, são sinais, é a mesma coisa, é de um dia para o outro, né? Como é que isso se dá, assim, no dia a dia das famílias? Eu acho o seguinte, da prática clínica diretamente para vocês. Não existe, na verdade, uma receita de bolo ou um manual certeiro para detecção. Agora, tem uma série de coisas que podem aparecer, viu, Janaína, e que podem fazer com que a gente, eventualmente, pense em direcionar essa pessoa para ajuda, né? Então, eu acho que, por exemplo, coisas do tipo, né? Se tem alguém próximo de mim, pode ser um amigo, um familiar, minha namorada, meu namorado, esposo, marido, sei lá, mas alguém que a gente identifica que o comportamento mudou bruscamente, se a gente comparar o padrão anterior, né? Se essa pessoa, por exemplo, ela está muito retraída, se de repente ela perdeu muito peso, ela perdeu o apetite, né? É bastante comum, por exemplo, a pessoa meio que largar a mão das coisas que ela gostava de fazer quando ela não está bem, tá? Ou ainda, podem aparecer outros sinais, né? Às vezes pode vir por uma expressão, né? Ou expressões diferentes de ideias, do tipo, eu estou me sentindo um peso para todo mundo, né? Eu vou deixar vocês em paz, ou coisas do tipo, eu queria dormir e não acordar mais. Isso é uma frase bastante comum que eu ouço. Olha que Né? importante. Então, como eu disse, não existe algo assim que seja 100% certeiro, isso a gente vai também discutir, mas são sinais que podem indicar que algo não está bem. Eu acho que quaisquer um desses que eu acabei de citar, né, se eles existem durante um período de tempo que normalmente dura entre uma semana e 10 dias, vale a pena sim procurar ajuda. Essa ajuda que, quando nós estamos falando, num caso desse tipo, ela é especializada, em primeiro lugar, e ela é médica. Né? Tá. Não é, muita gente confunde. E não é que a psicoterapia e a psicologia não tenha o lugar dela, ela tem sim um lugar muito especial. Mas talvez seja num segundo momento, que o paciente vai estar um pouco mais estabilizado, porque isso pode representar, sim, sintoma de uma depressão. Já que a gente está falando sobre isso, né? A Sim. depressão é a maior causa de tentativas de suicídio e também do suicídio em si. Né? Então, não dá para afirmar também que 100% das pessoas que tiveram tentativas ou que sofreram e perderam a vida pelo suicídio, obrigatoriamente tinham um transtorno mental. Isso não dá para afirmar. Existem casos, que são a exceção, vamos dizer assim, mas existem casos em que não se identifica um fator causal e ainda assim essa pessoa, infelizmente, perde a vida por ter sofrido, né, com uma tentativa ou tentativas prévias, e aí, né, sofre e perde a vida pelo suicídio, infelizmente. O que eu poderia te passar é que grande parte das vezes a depressão, né, os transtornos afetivos que a gente fala, então a depressão, o transtorno bipolar, né, o uso ou a dependência de substâncias e drogas são as 3 principais causas e que podem levar, eventualmente, a uma tentativa ou até o suicídio. Eu acho que isso é uma informação importantíssima, já que a gente está falando de prevenção, você falou muito bem, qual é a principal medida de prevenção? É a psicoeducação, é exatamente o que a gente está fazendo. Né?
o dia que foi celebrado, né, entre as associações do mundo inteiro, Dia Mundial de Conscientização do Suicídio, na verdade, nada mais é do que a gente ter, né, ter a lembrança da importância que a educação tem, né, Sim. no sentido da gente orientar os nossos pacientes, orientar quem vive próximo desses pacientes a respeito disso tudo. Eu sempre digo o seguinte, né, se de repente eu estou lá dentro de casa e começa a pegar fogo lá na tomada, se eu souber onde está um extintor, fica muito mais fácil de eu combater o fogo. E com suicídio não é diferente, claro, é a mesma coisa. Né? Então, se a gente sabe como agir, se a gente sabe exatamente o que fazer, tudo fica mais fácil, tanto para o paciente quanto para a família. Tá, então, tem vários sinais e sintomas, né, pelo que a gente conversou aqui. E esses sinais, eles podem ser expressados, né, então essas frases, super importante que elas sejam repetidas, porque assim, eu também ouvi no outro fórum que, dependendo do transtorno desse paciente, a família às vezes está cansada, né, às vezes a família, é bobagem, não, vai passar, né, então é uma relação ali que às vezes fica, não está com o olho muito aberto, ou não consegue separar o transtorno daquele risco, né? Então é muito bom assim essas falas. Apareceu aqui uma pergunta dessa questão de idealizar o suicídio, né? Então as falas elas vão se agravando na nossa conversa prévia, né? Então a pessoa fala: nossa, parece que eu tô mais cansado, a vida tá longa, então e vai idealizando, nossa, né? Então vai avançando também a fala, né? E essa questão do comportamento, ela é bem importante, porque nem sempre eles não falam, eles, né, não expressam, mas o comportamento também precisa ser visto. Então, gente, fica aqui, né, o alerta. Todas essas frases que ficam disfarçadas, às vezes, só de cansaço, ou da depressão, ou da falta de energia, né? Cuidado para não enxergar isso sempre como uma desculpa, olhar o lado do alerta dessa fala e a questão do comportamento, né? Essa questão de emagrecer ou de se desinteressar, eu não tinha ideia que isso poderia ser sinal também. Né? Eu achava que era muito mais uma coisa assim, que entrava numa crise de um desinteresse total, né? Daquela coisa de deprimir, de perder energia, mas não, vai acontecendo aos poucos. E aí eu não sei se faz sentido falar agora, mas me chamou a atenção, falando um pouco mais do idoso, eu não vou conseguir reproduzir o nome técnico, mas que é o para-suicídio, né? Isso me chamou a atenção porque parece ser mais comum ou evidente, estou aqui inferindo, no idoso, né? Que na verdade ele vai se retraindo. Você acha que vale a pena falar desse sintoma também? Porque me parece um comportamento que também Exato. pode Então, agravar. em algumas faixas específicas, já que a gente está falando de faixa geriátrica, realmente a apresentação da depressão, eventualmente até da tentativa de suicídio, ela pode se dar de uma forma muito diferente da usual. Você estava dizendo aí, eu vou até dar umas dicas aqui que eu acho que são legais. Por favor. E que tem tudo a ver com a medicina. Então, na medicina a gente costuma usar o termo sinal e sintoma. E muitas vezes a gente não sabe diferenciar uma coisa da outra. Então, sintoma é aquilo que o paciente refere. Sinal é o que a gente observa no paciente. Né? Então, conjunto de sinais e sintomas a gente chama de síndrome. Então, uma síndrome depressiva não é só o que o paciente fala, mas o que eu vejo. Então, no caso dos idosos, vamos dizer, a importância dos sinais, ela realmente é muito superior ao sintoma. Entende o que eu quero dizer? Então, é muito importante o que o médico ou, eventualmente, os familiares observam nesse paciente. O retraimento, eventualmente o isolamento. Ontem mesmo eu estava atendendo um senhor de 80 e poucos anos e uma das coisas que ele me dizia que já fiquei de cabelo em pé, ele disse: olha, eu já me sinto mais para lá do que para cá. Né? Eu sinto que se eu fizer tal coisa, não vai ser bom para minha família. É aquela sensação, né, de sentir que está virando um peso. Né? Isso já não importa faz ou que ele deixa de fazer, ele tem
que realmente ele não está sendo mais algo positivo. Eu senti que cortou também a tua conexão, mas você está bem, você voltou aqui. Tá. Mas eu estava dizendo assim, que realmente na faixa dos idosos, isso é bastante específico no sentido da gente ter uma percepção da sutileza dos sinais. Né? Então, nem sempre é algo que é escancarado. Eventualmente surgindo dúvidas, eu acho que o principal, viu, Janaína, é o encaminhamento, né, para que essa pessoa seja avaliada por um profissional, né, que é a pessoa que já está acostumada a observar isso no dia a dia, para poder decodificar esses sinais. Certo, entendi. Então, faz sentido, né? No mais jovem, na faixa etária mais jovem, a gente tem uma combinação de sinais e sintomas, né? E aí, no idoso, a gente precisa ficar mais atento aos sinais, porque ele fica mais retraído e vai fazendo toma essa decisão, né, de ir atrapalhando alguns tratamentos e avançando com outras doenças para tentar se aproximar dessa saída. Tem uma pergunta aqui o doutor Luiz me escuta? Deu uma congelada. Eu estou te escutando super bem, te vejo super bem. Tá bom, então tá. Apareceu uma pergunta aqui para não deixar correr, que eu também ouvi muito isso. Qual é a sua percepção a respeito do efeito colateral de falar de suicídio para quem está com esse pensamento, né? Então, obviamente, a awareness é o maior volume de pessoas que a gente puder atingir para que esses pacientes recebam apoio dos seus familiares e dos amigos e da comunidade, mas apareceu aqui essa pergunta que me parece sensível, que e quem já está com esse pensamento, escuta, como é o efeito disso? O que vocês percebem disso? Eu acho essa pergunta é super pertinente e muitíssimo importante, porque essa pergunta, na verdade, ela carrega um mito, né? Uma máxima e um mito, muitas vezes envolvido, que é o seguinte: as pessoas pensam que a pessoa que está passando por todo esse processo, né, não deva ser exposta, ou que a gente não deva perguntar a respeito disso, porque supostamente a gente poderia induzir a pessoa, se ela já está pensando em suicídio, se a gente falar sobre isso, aí seria o ponto final e realmente ela vai até, vamos dizer, até as últimas consequências. Né? Uhum. E isso é um grande mito. Falar sobre suicídio não induz ninguém, né, a sofrer o suicídio. Na verdade, é o contrário. Muitas vezes, o fato da gente se posicionar, isso também é algo preventivo. O fato da gente se posicionar, ter uma atitude de escuta, uma atitude acolhedora, no sentido de, inclusive, chegar e escutar o que essa pessoa tem para dizer e dizer: olha, eu entendo o que acontece com você, eu me solidarizo com o que você sente. Né? Será que eu posso te ajudar de alguma forma? Então, essa atitude de estender a mão é importantíssima, e isso muitas vezes diminui muito a angústia, inclusive protege esse indivíduo do suicídio. Ao contrário. Né? O que existe é o seguinte, muitas vezes também é trazido de uma forma, isso eu estou falando do ponto de vista de mídia agora. Né? Sim. Então, do ponto de vista de mídia, se essas informações sobre suicídio são trazidas, ou são levadas às pessoas de uma forma só, vamos dizer assim, para chamar espectadores, ou algo que seja, sabe, só para chamar a atenção de todo mundo no sentido do noticiário, aí realmente é uma coisa que não tem utilidade nenhuma, e pelo contrário, aí sim, isso pode, inclusive, influenciar negativamente outras pessoas para que elas também busquem eventuais até saídas através do suicídio. A gente sabe que nunca é uma saída viável, mas para a pessoa que está fragilizada, né, muitas vezes entrar em contato com uma notícia que seja extremamente negativa, né, ou que seja extremamente estigmatizante, isso pode ser realmente ruim. Tá? Então, em resumo, falar sobre não tem problema algum, só ajuda. Ótimo.
ótimo. Eu imagino que sim, porque é bastante impressionante como se fala muito pouco, né? E quanto mais conhecimento a gente tem, fica mais fácil prevenir. É muito importante, porque eu vejo em vários fóruns essa pergunta aparecendo. Tem uma pergunta curiosa aqui, se der eu encaixo ela aqui, prometo. Bom, e agora que a gente falamos de sintomas, sinais, do quanto eles podem ser diferentes dependendo do perfil desse paciente, e como é que a família aborda isso? Como é que a família pode dar suporte? Parece uma pergunta assim, percebi, como que eu falo com o paciente? Ou, o que eu faço? Né? O doutor lá no início comentou que, tipo, procure o especialista para dar início, né, e fazendo esse paciente melhorar e avançar para a rede de apoio que ele vai precisar. Mas como é quando a família percebe o que ela deve fazer? Eu acho que no mundo ideal, né, qual seria a situação, vamos dizer, que a gente esperava, né, que ocorresse em grande parte das vezes? Então, que houvesse uma continência familiar adequada. E isso envolve uma percepção, né, muito cuidadosa, com muita sensibilidade de, como eu disse anteriormente, de se acolher esse indivíduo. Não esqueçamos que essa pessoa ela está totalmente fragilizada, ela está totalmente quebrada, né? Não só pelos pensamentos, mas também pela própria doença. Né? Essa pessoa está deprimida, por exemplo, ela não está deprimida porque ela quer, né? Ela está deprimida porque ela pode estar doente naquele momento. Né? A gente, eu sei que é meio óbvio, mas às vezes a gente se esquece que depressão é uma doença e que ela tem sintomas, aí sim, tem sintomas. Da mesma forma, por exemplo, como uma gripe tem coriza, febre, dor de cabeça. A depressão também tem sintomas. Né? A perda do prazer nas coisas que a gente gosta de fazer, o entristecimento que ocorre na maior parte do tempo, quase todos os dias praticamente. Então a pessoa se fecha, ela fica com uma sensação de vazio por dentro, como se não existisse mais nada. Então imagina como é que é para essa pessoa. Ela já está se sentindo, sabe, a pior das pessoas na face da Terra. Então eu acho que o papel da família é realmente de acolhimento, é o papel de escuta, que é importantíssimo. A proximidade da família, inclusive, é um fator protetor de suicídio. Então, a gente sabe, por exemplo, que em famílias, Janaína, que a gente não tem uma continência adequada, em que os pais são divorciados, ou no caso, por exemplo, dos idosos, já que você tocou, quantos idosos estão sozinhos, né? Durante Sim. esse tempo agora da pandemia, inclusive pela questão do isolamento. Então, eu acho que as pessoas que estão em franco em franca depressão, elas realmente precisam ser cuidadas com muita sensibilidade. E aí sim, depois dessa primeira aproximação, dessa primeira conversa em que a gente faz a escuta, né, e de repente fala, olha, eu acho que poderia ser muito bom se você procurasse ajuda, ou alguma coisa do tipo, né, aí sim direcionar essa pessoa para ajuda adequada. Muitas vezes pode acontecer também da pessoa não aceitar. Né? Muita gente, é uma dúvida frequente. As pessoas falam, mas e aí, Luiz, como é que faz? Porque a gente está tentando se aproximar, mas a gente percebe que essa pessoa não quer ajuda. E isso a gente chama de falta de insight, ausência de insight, que é a ausência de crítica, de autocrítica. Então, uma das coisas que a depressão faz e que pode realmente cursar com ela, com o quadro clínico, né, é a perda da percepção do que está ocorrendo com a gente e da gravidade do que está ocorrendo conosco. A ponto da gente simplesmente falar, não, eu não preciso de ajuda. Né? Eu vejo isso mais no gênero masculino, principalmente. Os homens têm uma dificuldade realmente muito maior de procurar ajuda. Eles só chegam quando estão muito mal no consultório. Com ou sem depressão, né? Com ou sem Chamar depressão, sem... exatamente. Os homens, eles têm, de fato, eles têm uma refratariedade, né, para cuidar da saúde, né? É incrível isso. E as mulheres, muito mais sábias que nós, inclusive, elas, eu vejo, é verdade, é porque elas procuram a gente ou nos sintomas iniciais, ou quando o sintoma está moderado, ou seja, tem muito o que fazer. Então, dá para a gente fazer um resgate muito melhor. Então,
é isso, eu acho que o segredo, viu, é o acolhimento e o amor da família e das pessoas que estão em torno dessa pessoa. Ah, fantástico. Amor, atenção, escuta, acolhimento são palavras que vêm sendo repetidas aqui em todas as lives, né? Exato. Depois disso, por exemplo, então tem essa coisa, né, de perceber o paciente na família, na comunidade e acesso, né, fazer essa conversa, fazer essa escuta, essa aproximação. E aí também na live da semana passada, e aproveitando que a gente está com um psiquiatra especializado nisso, eu vi, vou misturar tudo aqui para a gente conversar a respeito. Eu ouvi da dificuldade que é fazer o diagnóstico do transtorno, que leva a esse sentimento, né? Então, bastante passos atrás, assim, como é difícil achar especialistas que faça esse diagnóstico, que feche esse diagnóstico. E aí, depois disso, também, onde encontrar essa rede de apoio, né? Porque eu imagino que a família tem que fazer dois movimentos, da porta para dentro e o da porta para fora. Então, na hora que eu convenci o paciente, eu levo onde, faço o que, sugiro o que, onde eu acho esse especialista. Enfim, um desafio, né? Eu vi muito isso de vocês também, assim. É um paciente muito desafiador, é um tema super individualizado, super complexo. E aí, por onde começa essa pesquisa, o encontro dessa rede de apoio para esse paciente? Uhum. Olha, me parece o seguinte, quando a gente está falando de casos leves e moderados, né, quando a situação ainda está no início, é claro que a gente pode procurar, por exemplo, um psiquiatra, né, um médico especialista, no consultório, né, ou num ambulatório, por exemplo, né, se a gente estiver pensando, por exemplo, no sistema de saúde pública, né, de preferência que seja uma consulta com uma certa brevidade, né, que não seja uma coisa para daqui a um mês, uma coisa assim, mas que seja nos próximos dias mesmo, né. Agora, muitas vezes, os quadros eles já estão mais avançados e aí, realmente, o indivíduo já está numa condição lamentável, né? Ou seja, o pensamento, por exemplo, dele pode estar extremamente focado e já estruturado para um eventual suicídio. O paciente pode estar, por exemplo, com uma agitação psicomotora importante. Ele pode, eventualmente, apresentar, né, uma perda funcional importantíssima no sentido de não se alimentar. Muitos deles, inclusive, que a gente recebe no hospital, a gente tem que entrar com uma sonda nasogástrica para alimentar, porque muitas vezes a depressão está tão forte que realmente ele perdeu qualquer tipo de elo com a vida e não se alimenta nem mais. Então precisa ser feito todo um aporte nutricional. Então acho que nesses casos, quando a gente está falando nessa situação específica de casos graves, a porta de entrada obrigatoriamente é pelo pronto atendimento. Veja, da mesma forma como um paciente que tem dor torácica, formigamento no braço esquerdo, né, ou pode ter algum outro sinal, dor aqui, tá, nessa região, ele tem que procurar um pronto atendimento para verificar se isso é ou não uma doença cardiovascular, se é um infarto, né? Então, não é Sim. diferente na psiquiatria. A gente tem quadros leves, moderados e severos. Então, eu acho que a busca deve ser exatamente nessa direção, viu, Janine? E ainda sobre isso, já que a gente está falando da busca de tratamento, eu queria só fazer um resgate, um gancho com algo que já foi falado, e tem a ver com tratamento, tem a ver com manejo, com família. É algo que eu também queria trazer aqui para vocês, para a gente quebrar, né, esses estigmas, que eu acho que são coisas importantes. Mas eu tenho visto com muita frequência pacientes que tentam eventualmente suicídio e que vão, por exemplo, para uma unidade de terapia intensiva e que me chamam para avaliar. Quando lá eu chego e eu começo a conversar e avaliar esse paciente, converso com a família e tudo mais, eu percebo que a família, muitas vezes, ou seja, quem tá no seio da coisa, quem está muito próximo, né, muitas vezes está tendo realmente uma atitude totalmente inadequada. Então, do tipo, eu Sim, já ouvi isso me coisas chamou do a tipo, olha, atenção também. exato. Então, eu ouço coisas do tipo, olha, eu vou filmar tudo que meu filho ou minha filha está fazendo
para mostrar todo o sofrimento que ele está causando em nós, né? Ou, olha, tá vendo, doutor? Olha só a frescura da minha filha, olha a frescura do meu filho, só quer chamar atenção. E queria deixar claro para todos vocês que estão acompanhando o seguinte: não existe chamar atenção e parar no UTI. Não existe, isso é um fato, né? Não existe uma pessoa que queira mobilizar, né, ou, de repente, trazer as pessoas para si e que vai parar numa situação onde que ela vai, sei lá, ingerir uma série de medicações, por exemplo, e vai parar numa situação onde que necessita de um suporte intensivo. Então, isso é algo obrigatoriamente grave, né? E deve ser tratado como tal. Não, então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente não pode negligenciar nunca, né, uma tentativa. Então, a gente tem que levar muito a sério, a gente tem que escutar muito o que esse paciente tem a nos trazer, tem que ouvir muito a fundo o que ele tem para dizer. Né? Na verdade, essa é a principal coisa que deve ser feita. Até porque, né, a tentativa de suicídio é o principal preditor do suicídio. Eu estou querendo dizer o seguinte: eu ouço coisas do tipo, doutor já tentou várias vezes, ela é assim, entre aspas, né? Ou ele é assim, né? Tentou várias vezes, mas pode chegar às vezes de fato, né? Pior ainda, se tentou várias vezes, significa que algo não está indo muito bem, não. Né? Significa que essa pessoa precisa de ajuda. Então, eu acho que a gente precisa quebrar. Né? Exatamente. E de muita ajuda, né? E de muita ajuda. E que possivelmente vai ser multiprofissional. Aí que eu ia chegar. Então, aí a gente combina, aí sim, medicação, né? Com um diagnóstico bem estabelecido, medicação, planejamento terapêutico, que envolva também, né, um cuidado psicoterápico, muitas vezes. Né? Quantas pessoas nesse tempo todo que nós estamos vendo agora estão desempregadas, tiveram uma alteração socioestrutural importantíssima. Solitárias, né? Extremamente solitárias. Exatamente, Janaína. E quantas delas eu ouvi histórias de pessoas que perderam 3, 4 pessoas da mesma família por Covid. Da família, exato. Uma tragédia. Então, assim, essas pessoas realmente estão num risco maior. Esses são fatores que fazem parte daqueles fatores de risco que a gente já comentou anteriormente. Sim. Então, acho importante trazer isso também. Nossa, assim, a sua fala a respeito do paciente que fez a tentativa, que está na UTI, ser tratado como frescura, foi, assim, super apoiada. Isso é tão importante, né? Porque eu sou mãe de adolescente, meu filho tem 14 anos. E, assim, filho único. Então, você, graças a Deus, nunca aconteceu nada parecido com isso, mas você fica na dúvida se você estica, né, a corda e se parte essa corda, como aborda. Então, eu imagino como deve ser difícil para uma família de uma adolescente entender o que está acontecendo ali. E aí, acho que deixar esse alerta para a família também, né? Então, assim, se tem alguma coisa saindo do curso nessa proporção, né? Se entenda também, procure ajuda também para lidar com o tema, né? Porque, sem dúvida, essa primeira rede de apoio parece que é a que melhor pode impactar na melhoria desse paciente. Então, essa família tem que se preparar para isso também. Apareceu aqui como a família, às vezes, tem dificuldade de perceber que é um problema de comportamento. E qual problema, né? É uma doença, precisa de tratamento e de amor e de apoio, como a gente faz com quem... A gente já comentou aqui, né? Outras doenças crônicas, a gente faz a comidinha, a gente faz o supermercado da dieta, né? A gente vai caminhar junto. Então, é isso, é mudar o comportamento dessa rede de apoio para apoiar esse paciente. Essa fala foi super importante, assim, tá recebendo vários corações aqui, acho que o doutor tá vendo também muito apoio, e que bom, né? Que bom que a gente está falando abertamente sobre isso. Falando desses fatores identificáveis, já que a gente está falando de prevenção, eu ouvi muito a fala de vocês, como eu já comentei, estudando aqui, né, para extrair o melhor que a gente tem nesse tempo, e me chamou muito a atenção quando vocês repetiram várias vezes que é difícil, é individualizado, não tem um roteiro, não tem uma árvore de decisão, não tem um protocolo para identificar esse paciente. Mas apareceu
dois fatores identificáveis que me pareceram tão simples, né? E eu acho que os dois impactam os extremos dessa cadeia, né? Eu que estou no meio dos adolescentes, o excesso de tela, o excesso de mídia social. Eu tenho escutado falar que isso vai levar a gente para o fim da humanidade, as redes sociais, né? Com a pressão que cria nos nossos adolescentes, enfim. E o outro extremo também, o idoso. Eu acho que, de um lado, desses dois pilares que eu ouvi, que é a questão de tratar o transtorno, né? Então, identificar um paciente mais jovem, mais cedo, um diagnóstico adequado, e lá na outra ponta, um idoso que perde os vínculos, né? Vocês falaram muito fortemente desses pilares e que são bem claros. Assim, eu queria que o doutor pudesse comentar um pouco sobre esses pilares e o impacto deles no entendimento desse tema tão difícil que é o suicídio. Então, os adolescentes hoje, né, eu acho que, de uma forma geral, a comunicação deles é muito através da internet, é muito através da mídia mesmo. A percepção que eu tenho também, acho que do mundo, né, a gente estuda comportamento, então é impossível não trazer a minha opinião, mas a percepção que eu tenho é que as pessoas entraram por conta da mídia social, mas entraram como se fosse numa espécie de redoma, em que existe um individualismo muito grande, né? Então, eu acho que a rede que não existia, eu lembro, sei lá, quando eu tinha 5, 10 anos de idade, né? Ainda aqui em São Paulo, que hoje é uma coisa mais impensável, mas a gente jogava futebol juntos, né? Brincava junto com a moçada, saía todo mundo junto. Então, isso é algo, não é que não aconteça, mas eu acho que é mais restrito hoje em dia. E hoje tudo virou virtual, né? Então, você se relaciona virtualmente, você conhece pessoas para sair virtualmente. Eu acho que a internet tem uma série de benefícios, de fato, né, e tudo mais, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso. Então, eu acho, já que você tocou no assunto, que se a gente tem, por exemplo, um adolescente, né, que fica lá horas a fio no celular sem uma interação normal com as pessoas e tudo mais, isso tem que ser visto, né? Isso tem que ser conversado, isso tem que ser falado, né? Impacta Porque diretamente no realmente, vínculo, né? Que é um dos pilares, né? Você se afasta de todos os vínculos, porque não tem comunidade, não tem esporte, não tem família, os amigos são virtuais. Que vínculo se estabelece, né? exatamente. E isso talvez até tenha se intensificado nesse tempo também, né? De isolamento. Sim, Também fiquei estamos pensando aqui, nisso. né? À distância. Né? A tecnologia, até certo ponto, também ela é muito cômoda, né? Então, eu tenho uma menina de 2 anos e meio. Então, realmente, se você me perguntar como pai, o que é mais cômodo? Você estar lá e brincar junto, estar ao lado, ou você entregar um iPad ou que seja um celular e deixar a criança sozinha lá, né, enquanto você vai fazer outra coisa? Claro que existe a questão do comodismo e o quanto que isso traz de tranquilidade para os pais. Só que é uma tranquilidade falsa para os pais e para a criança. Então, eu acho que de fato isso gera um impacto, voltando um pouco à pergunta, mas gera um impacto de certa forma negativo mesmo nas relações e, portanto, eu acho que na formação de personalidade, muitas vezes, talvez até, mas na formação de personalidade dessas crianças, desses adolescentes aí que a gente observa. E acho que na outra faixa, no outro extremo, a gente também tem a geração das pessoas que têm mais de 60, 60 e poucos anos, idosos. Como eu disse anteriormente, eu acho que, especialmente nesse momento, muitos deles perdendo elos familiares, perdendo amigos e pessoas queridas, e isso gera um impacto extremamente negativo na qualidade de vida dessas pessoas. Eu acho, inclusive, na própria esperança em relação à vida e em relação de como vai ser o desfecho disso tudo. Se para nós jovens e para adultos jovens já está sendo complicado, imagina para uma pessoa que realmente já não tem, sei lá, tanta perspectiva assim, que já, né, os pacientes costumam dizer para mim, nossa, Luiz, quando eu completei 60 anos, eu já começo a fazer a contagem regressiva, eu começo a contar quanto tempo falta para cá. Mas e muitas vezes Sim, a gente não se dá conta dessas coisas, né? Mas existe um sofrimento.
Esse sofrimento ele precisa sempre ser abordado. Mais uma vez, nesse caso da faixa mais extrema, a gente está falando dos idosos, muitas vezes pela observação. Se a gente observa, né, pessoas que são queridas para nós, mas que estão diferentes, que têm uma fala, uma postura muito diferente, mais isolada, com um isolacionismo importante, como aquele bichinho que entrou dentro da concha e se fechou, a gente tem que, muitas vezes, precisa pegar pela mão e levar numa consulta, com certeza. Né? Porque a pessoa, se você deixar só para ela fazer, ela não vai fazer. Ótimo. Apareceu aqui, doutor Luiz Felipe, a pergunta repetida a respeito o tema anterior a gente falou, né? De tipos diferentes de paciente, em grau diferente, né? Lá no início, quando ainda está a fala, de repente um psiquiatra. O doutor deixou muito claro que quando já está aparentemente mais grave, com comportamento de não alimentação, de não cuidado com a saúde e com a vida, que vá a um pronto atendimento como se faria com qualquer outra situação de emergência. E está aparecendo então a pergunta aqui que é: e quando a medicação não funciona? Acho que a gente pode fazer essa pergunta, o doutor, na posição de médico, pode dar para a gente aí alguma informação relevante. Eu acho que antes de responder essa pergunta, eu vou fazer um breve à parte. Que as pessoas, às vezes, né, eu estou falando de uma forma bastante por cima mesmo. O sistema nervoso central é como se fosse um computador, gente, em que você tem uma série de circuitos diferentes, cada um tomando conta de uma partezinha. Né? Mas, essencialmente, né, é como se fosse uma máquina extremamente complexa. Ela, vamos dizer, um neurônio, que é a unidade funcional lá do sistema nervoso, então, cada célula se comunica, conversa uma com a outra, através de dois processos principais, química e eletricidade. A gente fala assim, mas é a mesma coisa dessa, né, de volts, de 110 volts? Não, né, é uma voltagem em milivolts que a gente fala. É uma coisa de 1 milésimo de volt, muito pequena, mas ainda assim é um impulso elétrico. Então, por que isso é importante? Vou tentar explicar. Quando a gente usa medicação, a gente está tentando fazer uma modulação da parte química. Né? Então, modulando talvez essa parte química, a gente consiga fazer com que um neurônio converse de forma mais eficiente com o outro, com que esses impulsos consigam caminhar de uma forma mais eficaz, e com isso o paciente melhora. O que pode acontecer muitas vezes, isso vale para qualquer condição. Depressão, transtorno bipolar, qualquer tipo de psicose, por exemplo, mas você pode ter quadros que a gente chama de refratários, ou seja, por mais que você use 1, 2, 3, 4 medicações de diferentes mecanismos de ação, você não vai ter uma resposta esperada ou nenhuma resposta. Então, em casos como esse, em que a gente tentou, a princípio, modular só a parte neuroquímica, a gente parte para outros tipos de estimulação, e principalmente estimulação dessa outra via, que é a via elétrica. Então, hoje, por exemplo, a gente tem estimulação magnética, que a gente fala transcraniana, ou seja, é a mesma coisa da ressonância magnética, só que em vez de usar para fazer imagem, a gente usa o magnetismo para gerar uma diferença de corrente elétrica lá dentro do cérebro. É um procedimento indolor, né? Eficaz, indolor, não exige nenhum grande cuidado, tudo mais, e é feito, a pessoa vai lá, fica 20 minutos, que seja meia hora, e depois vai tocar a vida. Né? Outro procedimento que é até mais eficaz do que a estimulação magnética, do ponto de vista de resposta, é o ECT, que a gente fala, que é eletroconvulsoterapia, que também é um procedimento altamente estigmatizado, é trazido como tabu. Então, eu vou fazer uma analogia para ficar claro e para todo mundo perder o tabu do ECT de uma vez por todas. Você tem um paciente que tem uma arritmia cardíaca aguda naquele momento. O que muitas vezes, dependendo da arritmia, claro, mas o que você faz? Né? Você vai e liga um aparelho lá que chama o quê? Desfibrilador. Então, ele vai gerar uma carga elétrica e isso vai fazer com que o coração volte a funcionar corretamente, né? Volte a ter os batimentos rítmicos, né? Que a gente espera. Então, veja,
a manipulação da eletricidade para fazer com que o órgão funcione corretamente não é exclusivo do cérebro, a gente faz também com o coração, né? Então, no caso do sistema nervoso central, o que eu posso afirmar por experiência clínica é que o ECT é um procedimento que já salvou a vida de vários pacientes meus. Vários. Que excelente. Eu tive pacientes, por exemplo, que estavam com uma depressão, mas tão intensa, que eles entraram até num estado que a gente chama catatônico. Então, é um estado em que é uma catatonia, assim, que a gente chama paralisante. O paciente não responde, ele parece uma estátua. Ele está, assim, petrificado, né? Eu lembro de uma moça que eu tratei, é jovem, tinha 30 e poucos anos, era fisioterapeuta, chegou para mim, assim, a gente tratou com ECT, fez 12, 15 sessões, que seja. Hoje ela voltou a ficar funcional, está trabalhando nos Estados Unidos, está fazendo o mestrado dela lá, quer dizer, ela saiu da água para o vinho, ela, sabe, mudou totalmente. Então, eu digo, é muito importante a gente fazer isso que nós estamos fazendo hoje, que é bater papo, quebrar tabu, a gente né? se Quebrar informar. tabu. Exatamente. Assim, essa questão do transtorno do comportamento, eu acho que deveria ter mais cores assim relacionadas com isso, porque o mais importante é que as pessoas entendam que é uma doença e como uma doença precisa ser tratada. Fazendo isso, acho que a gente já vai impactar tantos nesses números, né? Tanto no entendimento dessa família. Apareceu aqui, a família tem dificuldade de aceitar, e o paciente também, né? Então, assim, essa questão de que depressão é frescura, essa questão de que trabalhar demais está tudo bem, essa questão de que emagrecer também está bem. Então, assim, a gente falou de uma série de sinais, a gente falou muito de tabu aqui, e esses tabus precisam ser quebrados, né? Já que estamos quebrando tantos outros. Então, olhe com carinho para essa pessoa, né? Entenda que não tem problema nenhum ter um transtorno de comportamento, é uma doença e precisa ser tratada. Nosso tempo está acabando, gente, desculpa, estão elogiando aqui que a gente conseguiu fazer muito nesse período. Eu queria pedir uma última fala do Dr. Luiz para a gente encerrar, e vamos ver se a gente consegue, através da Abrata, manter esse assunto vivo, porque não é um assunto só para algumas lives e ele precisa ser mantido, né? E a iniciativa é fantástica. Legal. Acho que, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos. Eu acho que foi extremamente enriquecedora a presença de todos vocês. Queria agradecer a mediação da Janaína, aí, genial também. Obrigada. Imagina. E também a Brata. E dizer o seguinte, eu acho que, de fato, são assuntos que a gente poderia ficar dias falando aqui a respeito deles, né? Se a gente eleger, por exemplo, só tratamento, nossa, quantas coisas tem para falar? Não dá para falar tudo, infelizmente. Mas o que eu queria que vocês levassem para casa é o seguinte, por favor, tentem se informar a respeito disso, com profundidade. A Brata, por exemplo, é um canal, assim como outros, mas é um canal extremamente sério para difundir informação. Vocês podem entrar no site da Brata, abrata.org.br, tem uma série de manuais, tem uma série de materiais lá que você pode se informar, outros sites, redirecionamentos para outros lugares, outros sites, enfim, é só a gente achar a informação certa, isso ajuda a gente sabendo o que tem que fazer, a gente quebra estigma, quebra tabu e segue em frente, e, sabe, e aí a gente pode salvar muitas e muitas vidas. E é por isso que estamos aqui, né? Para quem perguntou, sim, a live fica gravada, ela vai estar no canal depois, tá, gente? Infelizmente o Instagram só deixa a gente com 1 horinha e eu preciso gravar o vídeo, senão o pessoal da Brata puxa meus cabelos. Mas brincadeiras à parte, assim, eu fico muito feliz de poder estar mediando, estar conversando mais sobre isso. Fico feliz da gente ter trazido essa informação. Muito palatável, doutor Luiz, mais uma vez, muito obrigada pela sua disposição, alegria, paciência. Você deixa tudo muito fácil de entender. E essa é a melhor forma de quebrar tabu. Gente, boa noite, dissemine a informação. Quinta-feira que vem tem mais live. Beijo. Tchau, boa noite, Tchau, doutor gente. Luiz. Boa noite, um abraço.